Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu bom dia aos pacientes nos hospitais da ProSaúde, aos senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares. Que Deus os abençoe em sua missão e rezamos essa Santa Missa pedindo as bênçãos de Deus sobre todos os senhores. Preparando-nos para esta Eucaristia, com humildade peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus.
ouvido da minha oração, inclinou para mim seu ouvido, no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta comida de cada dia. Se então alguém vos disser, ide em paz e aquecei-vos, e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu de nada me glorio a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele respondeu, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, se alguém quer seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os judeus, e com eles os discípulos, os apóstolos, esperavam um Messias poderoso. Já no profeta Isaías, vem a imagem do Messias servo sofredor. E para eles, a cruz é um escândalo, porque
era o pior suplício que se dava aos piores condenados. Então, era a morte mais terrível e vergonhosa. Esse evangelho de hoje nos ensina que a lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Temos a parábola dos vinhateiros, aqueles que chegaram na última horinha, às 5 da tarde, receberam o mesmo pagamento daqueles que chegaram às 7 da manhã. E quando os primeiros reclamaram, na parábola contada por Jesus, o senhor da vinha disse: o dinheiro é meu, eu dou a quem eu quero. A lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Deus nos dá mais do que nós merecemos, e não na nossa maneira de pensar. Em outra passagem, Jesus diz: quem quiser ser o maior, procure ser o menor. Vejam que é uma lógica totalmente diferente da nossa lógica. Hoje as pessoas são preocupadas em ter muito dinheiro, em ter saúde, em ter importância, em ter muitos seguidores na internet. E a pessoa imagina que cresce nessas coisas. E o verdadeiro discípulo de Jesus não é o que tem muitos seguidores na internet, nem aquele que é mais aplaudido, mas é aquele que toma a sua cruz. E Deus nunca vai permitir uma cruz superior aos ombros da pessoa. Eu sei de uma historinha que um frade no convento, ele se sentia assim o frade mais humilhado no convento. E tinha um frei que era um pouco gorducho e que vivia no meio dos livros. E ele pensava assim: aquilo é que é vida. Sentado o dia inteiro, não faz nada, chega na hora da refeição à mesa, tem tudo para ele não pega uma vassoura, ele não pega uma enxada, não faz nenhum trabalho, só fica na dele. E uma noite aconteceu que Deus deu a ele a graça de um anjo. E um anjo, em sonho, apareceu para ele e falou assim: ó, Deus ouviu sua oração. Você vai poder escolher a cruz que você quiser. E vou te mostrar a cruz de todos os frades. Eles estão dormindo. E você vai poder experimentar a cruz de cada um. E aquela que você achar que é melhor, você pega para você. Aí ele viu uma cruz mais levinha, mais maneira, e falou assim: essa daqui deve ser a cruz do Frei Tomás, o gorducho. E a hora que ele pôs no ombro, ele não viu que entre os braços da cruz havia um espinho de ferro, pequeno, mas forte e duro, que enterrou na sua carne, e ele jogou a cruz fora. Depois ele imaginou uma outra boa, e ela estava pesada. Uma outra machucava, uma outra era comprida, uma outra tinha os braços largos, uma outra era muito grossa. E foi experimentando, aí achou uma bem maneirinha, bem no jeito dele, falou assim: essa daqui, essa é a do Frei Tomás, eu vou querer essa para mim. Aí o anjo falou assim para ele: olha o nome que está escrito na cruz. E quando ele foi olhar, era o nome dele. Deus permite a cruz para cada um de nós na nossa medida. E sempre pensamos que a nossa é mais pesada que a dos outros. O verdadeiro discípulo é o que toma a sua cruz. Ser discípulo de Jesus significa buscar o centro do homem, não dentro de si próprio, mas no irmão, no outro, em Deus. Ter a coragem de ser o Cristo, que não abandona o homem,
O Cristo que prefere os marginalizados. Ter coragem de ser o Cristo que sabe perdoar. O Cristo que não discrimina. A fé. Todos nós temos fé. Só que a fé exige uma purificação contínua e um progresso sem fim. Porque é uma dimensão espiritual e não tem limites. E a fé, disse uma outra vez, ela não está na linha da inteligência. Não é a pessoa que conhece muita teologia, conhece a palavra de Deus, conhece os evangelhos, que tem muita fé. A fé não é na linha da inteligência. A fé é na linha do coração. É na linha do amor. Assim nós podemos encontrar uma pessoa de poucos estudos, até quase sem saber ler, mas com um amor muito grande no seu coração a Deus, a Cristo e a Igreja. Essa pessoa tem muita fé. A fé está na linha do coração, a fé não está na linha da inteligência. Mas exige sempre essa purificação contínua. E aí, aquela oração de São Pedro, para nós repetirmos: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Fiel discípulo de Jesus não é aquele que crê em Deus apesar dos sofrimentos, mas é o que segue Jesus no caminho da cruz e carrega a própria cruz sem reclamar. E é importante para nós ter certeza que a morte e o fracasso não são a última palavra em nossa vida. Cristo nos dá esperança e depois dos padecimentos, dos sofrimentos passageiros desta terra, aguarda-nos no céu uma felicidade, uma alegria e uma festa sem fim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, com Jesus a cruz tornou-se símbolo de salvação e expressão suprema do amor. Rezemos a Deus com fé, dizendo: Escutai, Senhor, nossa oração. Pela Igreja, para que esteja de ouvidos sempre abertos à palavra de Deus e siga com fidelidade de Jesus crucificado no caminho da doação, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, nossa oração. Pelos governantes, para que descubram que Deus está no meio de nós e o percebam bem presente no compromisso com os necessitados, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, nossa oração. Pelas pessoas que vivem na esperança do reino de Deus, para que permaneçam fiéis ao Evangelho, mesmo nas dificuldades, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, nossa oração. Pelos catequistas e por todos os que ensinam, para que não sejam apenas transmissores de fórmulas escritas, mas testemunhem uma vida comprometida com a verdade e com o bem, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, nossa oração. Por todos nós, para que nossa fé nos impulsione a superar todo tipo de individualismo e nos fortaleça no amor e na solidariedade, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, nossa oração. Atendei, Senhor, nossas preces, por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
transforma nosso viver. A barca que ficou na praia, queremos oferecer. As redes jogadas no chão, queremos oferecer. O nosso vacilante sim, queremos oferecer. Mesmo que pareça em vão, queremos oferecer. Do pão e o vinho, nossas vidas oferecer. Nas águas bem mais profundas, transforma nosso viver. Do pão e o vinho, nossas vidas oferecer. Nas águas bem mais profundas, transforma nosso viver. Faleceu ontem à noite, aqui na cidade de Patos de Minas, o senhor Marcelo Luiz Barbosa. E assim ofereço essa Santa Missa para que Deus lhe dê a recompensa pelo bem praticado em sua vida, o perdão de suas faltas e conforto a todos os seus familiares. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício a Deus as nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos, o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no lenho da cruz, ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, ele nos garantiu a vida eterna. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com meu irmão Cláudio, bispo desta Igreja, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso filho Marcelo Luiz, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizemos a palavra de salvação. Vem, Senhor, vem curar nossos males, libertar-nos das duras correntes, vem trazer aos perdidos a graça e a salvação.
nome bendito, diariamente aclamai sua glória, seus grandes feitos, aos povos todos contai. Vem, Senhor, vem curar nossos males, libertar-nos das duras correntes, vem trazer aos perdidos a graça e a saúde, vem dar aos doentes. Ele é o maior dos senhores, merece nosso louvor. E mais do que aos deuses todos, nós lhe devemos temor. Os outros deuses são nada, ele é do céu criador. Vem, Senhor, vem curar nossos males, libertar-nos das duras correntes, vem trazer aos perdidos a graça e a saúde, vem dar aos doentes. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Minha saudação aos senhores médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras nos hospitais do Brasil e da ProSaúde, e a todos os pacientes com votos que tenham alegria da recuperação da própria saúde e retorno ao próprio lar. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, bendito seja o nome do Senhor. agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. E fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.